TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Então, amigos, estamos aqui reunidos, iniciando mais um programa Página da Bíblia, contando com sua presença, sempre generosa e com a intenção única de mergulhar nas páginas sagradas da Santa Bíblia. Nós hoje contamos com os nossos mestres aqui presentes, a quem eu quero agradecer. Professora Ieda, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Diácono José Carlos, também agradecida. Sempre uma grande alegria estarmos juntos. Agradeço da mesma forma. Estamos, gente, iniciando o programa hoje que vai tratar sobre João Evangelista, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, aquele que reclinou a cabeça no peito do Senhor Jesus. Mas é preciso que nós, para conhecermos esse grande personagem da Bíblia nessa nova temporada, é preciso que a gente o olhe, o conheça e atente para as descrições feitas por São Marcos. Então eu vou pedir que vocês abram o Evangelho de São Marcos no seu primeiro capítulo, para que a gente pegue aqui uma descrição muito interessante, que vai falar sobre ele no seu versículo de 16 até 20. Vai tratar sobre a vocação desse primeiro que foi chamado por Jesus para integrar o seu ministério do amor. Vai dizer: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E, imediatamente deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Eu vou pedir que o diácono José Carlos coloque para nós: o Senhor já tinha em mente quem eram essas pessoas que ele queria integrar ao seu ministério? Ou ele andando percebeu que esses homens poderiam colaborar, ou o Senhor simplesmente disse: a minha graça basta, chamarei a esses? Bom, eu diria que é um pouco de tudo isso que você disse, né? Nosso Senhor, ele, nessa passagem, ele chama os 4 primeiros, incluindo o nosso herói, né? Desses 2 programas, São João Evangelista. Agora, é claro, a graça basta, ele disse isso para São Paulo, ele chama, não é? Mas entra nessa questão que você disse, o sim daqueles que foram chamados, né? Todos eles são dotados de razão, vontade, liberdade, assim como Nossa Senhora também, eles dizem sim ao chamado. Então, nessa passagem nós vemos isso, né? Quem era João Evangelista? Então nós percebemos aí que ele era sócio junto com André, com Pedro, né? E o pai dele, Zebedeu, e o irmão dele, Tiago, eram sócios dessa empresa de pesca, né? E Jesus passa por ali, os vê trabalhando e diz que eles serão pescadores de homens, né? Pescadores de gente, pescadores de almas. E ao chamado de Jesus, ele deixa lá o seu pai Zebedeu junto com os outros e junto com esses 3 primeiros, eles largam tudo e seguem Jesus, né? Que é o caminho, o seguimento. Então nós já temos aí o seguimento à pessoa de Jesus. Nós vamos falar sobre esse grande apóstolo e evangelista
que é chamado o evangelista, o apóstolo do amor. Por quê? No seu evangelho, ele nos mostra que Deus é amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É dele a passagem que nos fala do novo mandamento. Qual é o novo mandamento de Cristo? Qual a novidade? Porque já tinha no Antigo Testamento. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei. Quem nos transmite isso é o apóstolo São João Evangelista. Também nas suas cartas, sobretudo a primeira carta de São João, ele define que Deus é amor, né? E que nós devemos permanecer no amor de Deus. Mas ele ensina também que quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é um grande mentiroso. Então, São João, ele fez essa grande experiência do amor de Deus e aprendeu de Jesus a vivência do amor. Não é que para São João não é somente dizer eu te amo, mas amar é servir. É dele a passagem em que nosso Senhor lava os pés dos discípulos, né? Tem toda essa grande novidade. Por isso, ele é representado como a águia, né, entre os 4 evangelistas, porque aquele prólogo famoso dele, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é dele também, né? Sobre a Eucaristia também, ele não narra a instituição, por exemplo, mas ele é aquele que no capítulo 6, não é, mostra Jesus dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então ele é representado assim pela águia, né? Porque é digamos, o mais alto, né? O que voa mais alto assim teologicamente. Agora, nós vamos ver nesses 2 programas que esse grande apóstolo do amor, no começo teve lá as suas dificuldades e ele teve que aprender com Jesus. E Jesus teve muita paciência com ele. Vamos ver, por exemplo, que ele não era muito aberto ao ecumenismo, né? Quando expulsaram o demônio lá em nome de Jesus, ele proibiu aquelas pessoas, foi repreendido por Jesus. Ele, quando em Samaria, os apóstolos e Jesus não foram bem recebidos, ele, no seu ímpeto, queria que descesse fogo do céu sobre aquelas pessoas, né, que não aceitaram a evangelização. Também foi repreendido, foi ensinado por Jesus. Jesus teve muita paciência com eles. E através dessa vivência, da ausculta ao coração de Jesus, como você disse no início do programa, ele se reclinou sobre o peito de Jesus, sobre o coração de Jesus, ele aprendeu a ser e a viver o amor de Deus. Mas foi um caminho difícil, coisa que nós vamos ver no decorrer do programa. Ok, então, antes que a Ieda fale, eu quero acrescentar mais um trechozinho para enriquecer um pouco o conhecimento sobre João, pelos olhos de São Marcos. Vocês abram aí o capítulo 3, mais à frente um pouquinho do que nós estamos, no versículo 13, que vai falar sobre a instituição desses 12 que vão formar esse colégio apostólico de Jesus. Vai dizer assim: depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariote, aquele que o entregou.
Ieda, eu passo para você a palavra e eu queria, em cima dessa descrição mais específica sobre quem é João, esse chamado de Jesus para completar esse colégio. Então, né, nesse texto que você acabou de ler, no 3º capítulo, apresenta aí, então, Jesus, né, chamando entre os discípulos, ele tem a intenção, então, de escolher os seus apóstolos, né, aqueles que permaneceriam com ele, que seriam enviados, né, e que teriam a missão de dar continuidade no projeto que Jesus vem do reino de Deus. Tá, Ieda, né? então aí eu já quero fazer uma pergunta em cima do que você disse. Diga para nós a diferença desses discípulos, que se eu não me engano eram 72, e os apóstolos que vão se resumir nesses únicos 12. Então, no primeiro texto de Marcos, no capítulo 1, né, ele chama os discípulos. Quer dizer, os discípulos, aí João, né, ele aparece como um dos primeiros a ser chamado. O discípulo é aquele que vai aprender com o mestre. Né? Jesus, ele é o mestre, e aí os 4 primeiros, né, esses 4 primeiros, eles vão se tornar, entre os 4, tem 3 discípulos, apóstolos, que vão se tornar a coluna, né, da igreja, a estrutura, que vai dar a estrutura da igreja, né, na igreja de Jerusalém após a morte de Jesus. Então, esse chamado, primeiro ele chama, Jesus chama, né, e Marcos ele tem uma intenção, o autor ele tem uma intenção porque ele coloca aí uma dupla de irmãos. Jesus está passando, primeiro ele vê Pedro e André, né, e chama, fala, olha, agora daqui para frente vocês vão se tornar, quer dizer, com a minha graça, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E mais adiante, Jesus então vê, né, uma outra dupla de irmão, né, Tiago e João, né, que ao ouvir o chamado, ao ouvir a palavra de Jesus, imediatamente ele larga, né, seu pai e segue Jesus. E aí esses 2 textos são interessantes porque, no primeiro momento, Jesus chama os discípulos. E aí, no segundo texto que nós acabamos de ler, entre os discípulos, Jesus escolhe 12. Né? E o nosso personagem, né, aparece aí. Bom, mas só para fechar aquela ideia de em relação à intenção do autor, quando chama ali no primeiro capítulo de Marcos, começando no 16, a dupla de irmãos. Jesus, quando chama a dupla de irmãos, ele quer formar uma comunidade fraterna. A comunidade de Jesus é uma comunidade de irmãos que tem como único Deus o Pai Criador. Né? Então, a gente vê esse personagem, João, que ele vai ser também transformado por Jesus, ele vai passar por um processo de conversão. E aí o texto do capítulo 1 de Marcos, ele vai falar que João ele era pescador. Né? João Evangelista, o apóstolo João, é um dos personagens extraordinários. Ele foi transformado por Jesus, né? O amor de Jesus, a convivência com Jesus fez desse homem, né, um homem que foi mais além. Por amar Jesus, ele amou Jesus de forma concreta, não só com palavras e com línguas, mas ele teve atitude de amor. Né? E aí, qual foi a obra de São João? Que para João, não importa o amor por si só. Né? O que importa é o amor transformado em obra. Né? É o amor, a fé transformada através de obras na vida da pessoa e na vida da comunidade. E João vai nos deixar um legado maravilhoso. João Evangelista, ele é autor, né, segundo a tradição da igreja, autor do 4º evangelho, o Evangelho segundo João. Ele também é atribuído a ele 3 epístolas, né, a primeira, a segunda e a terceira carta de São João e o livro do Apocalipse, né, o livro da Revelação. Então, João, ele vai amar a Deus não só como um sentimento, mas com atitudes, com ação. E a ação dele nós vamos ver através dos seus escritos, maravilhosos. Então, como o diácono já apresentou o personagem, dizendo que ele era um pescador, né, e a gente vai perceber que ele se tornou um grande teólogo, um grande apóstolo, um apaixonado por Jesus.
né? Tá, então eu entendi assim, que Jesus no começo da sua vida pública, ele vai meio que conquistando, como um imã, ele vai atraindo pessoas que são sensíveis a essa vida espiritual, a esse chamado. Depois desses 72, que é esse grande número de seguidores, ele vai escolher dentre esses aquele que vai compor o seu apostolado mais próximo, aquela comunidade íntima, que são os 12. E a sua igreja, porque E a aí sua a partir igreja. dos 12, né, ele vai formar a comunidade, né, a sua igreja. Tá. Deixa eu ler mais um trechinho, vocês abrem, depois eu passo para o diácono, que eu sei que ele quer contribuir com mais alguma coisa, mas tem muitos trechozinhos de Marcos que vai nos falar de João e nós não podemos perder nenhuma dessas pistas. Vocês abram aí no capítulo 10 de Marcos, os versículos de 35 até o 45, que vai dizer assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmo-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizado com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam e os seus grandes as tiranizam? Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Prossiga então, diácono, temos aqui mais informações para a gente conhecer essas personalidades importantes, né? Bom, então, eu só queria fazer uma observação sobre a perícope anterior, lá do capítulo 3º, não é? Tá. Uhum. Que é o chamado dos 12 apóstolos. Então, assim, a primeira coisa, fica claro que na igreja, em suas relativamente às funções de cada um, não são todos iguais. Tínhamos os discípulos, mas Jesus chamou para aqueles que ele quis para perto de si, que são os apóstolos, e deu a eles poderes especiais, aos apóstolos, que hoje são transmitidos pela sucessão apostólica aos bispos e também aos sacerdotes, que agem in persona Christi, que agem na pessoa de Cristo. Tá. Então, há, assim, dentro da igreja, todos somos iguais em relação à salvação. Somos iguais porque todos somos discípulos missionários de Cristo, mas nas funções dentro da igreja visível, não somos todos iguais, né? Existe a chamada hierarquia, que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos ali no capítulo 3. Ainda sobre o capítulo 3, nós vamos ver então um pouco da personalidade de Tiago e de João. Especificamente, nós estamos falando sobre João. Então, ele tinha o temperamento impulsivo. E como ele era muito impulsivo, digamos até um pouco agressivo, ele nem sempre foi aquele apóstolo do amor. Ele foi aprendendo isso com Jesus. Talvez até porque fosse muito jovem, né, diácono? Muito jovem. Quando ele se tornou apóstolo, provavelmente tinha aí seus 16 anos. Então, ele tinha toda aquela impulsividade da adolescência, da juventude. Então, ele aos poucos foi aprendendo com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus apelidou
Tiago e João de Boanerges, filhos do trovão, justamente por conta dessa sua personalidade, Esse rompante. esses rompantes, né, que Tá. ele tinha. Aí agora nós vemos também uma outra, um outro particular dessa personalidade de São João Evangelista. Ele queria destaque dentro da comunidade. Ele amava o poder. Isso antes de se tornar o apóstolo do amor, que ele vai aprender na cruz com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele já tinha feito o anúncio da paixão, queria morrer, queria ressuscitar pela salvação de todos, mas a ficha deles não tinha caído ainda. Eles achavam que o reino de Deus seria um reino político, né? Jesus, o Messias que veio restaurar a dinastia de Davi, né? E expulsar os romanos, né? Restaurar a antiga glória de Israel. Então eles tinham essa ideia fixa. E aí o que eles fizeram? Foram pedir para Jesus. Tem um outro evangelista que diz que a mamãe deles também foi lá pedir para Jesus, a mãe Isso. né? Foram pedir para Jesus. Aqui Marcos diz que os dois foram falar com Jesus. E ele falou: nós queremos te fazer um pedido e nós queremos que o Senhor nos atenda. Eles foram bem incisivos, né? Quando chegar a tua glória, nós queremos sentar um à direita e o outro à sua esquerda, ser os principais. Desejo de poder, desejo de destaque. E Jesus tem uma tremenda paciência com eles, né? Então Jesus pergunta para eles se eles podem beber o cálice. Que cálice é esse? É o cálice da dor, o cálice, né, que Jesus vai beber na cruz. Né? E o batismo, né? Batismo significa imersão, né? Ser imerso no sofrimento, ser imerso na paixão, né? E aí eles, na ingenuidade, no rompante dessa personalidade deles, diz: podemos, né? Então Jesus diz: olha, vocês vão realmente beber o cálice, vão receber o batismo, vão ser imersos no sofrimento, coisa que aconteceu com eles. São João Evangelista, ele não chegou a morrer, a ser mártir, mas diz a tradição que ele foi imerso num tacho de óleo fervente, e dali ele saiu vivo, porque não era a hora dele ainda. Depois disso, o imperador Domiciano mandou exilá-lo, então ele foi para a ilha de Patmos. Então ele passou por grandes tribulações, grandes sofrimentos, ele bebeu o cálice, né? E o irmão Tiago, esse foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Então eles beberam o cálice e foram imersos no sofrimento, assim como Jesus, né? Então Jesus ensina para eles que o estar à direita ou à esquerda não depende dele, né? Isso depende do Pai e também da nossa vida de amor e de serviço. Então ele ensina para João Evangelista e para Tiago e para os outros, porque os outros também ficaram indignados, porque os outros 10 apóstolos, a exemplo do Tiago e João, eles queriam poder também, eles amavam o poder, também queriam destaque. Então eles ficaram muito bravos com Tiago e João, e aí Jesus chama todos eles para um teretetê de pé de orelha, né? Como se diz lá em Minas, e aí Jesus: olha, os grandes deste mundo, eles oprimem as nações, eles oprimem, não é, as pessoas, mas eles querem ser chamados de benfeitores. Isso foi no tempo de Jesus e atualmente, né? Tanto faz ser político de esquerda como de direita, a grande maioria, raras exceções, pensam em si e não no bem comum, né? E aí o que acontece? Ele diz: entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro deve ser aquele que serve a todos. Por quê? Aí ele ensina para todos os apóstolos e para nós: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E assim, dessa maneira, São João, ele vai aprendendo de Jesus, né, paulatinamente, gradativamente, ele vai aprendendo a ser o apóstolo do amor. Né? Até eu gostaria que você
talvez já no próximo bloco, Lucas capítulo 9, nós vamos ver que caminhando, chegando na Samaria, o que acontece? Jesus e os apóstolos não são bem recebidos. E o nosso querido São João, ele fica muito indignado, fica bravo, furioso, e fala para Jesus: vamos mandar descer fogo do céu, né, sobre esse povo? E aí, isso são cenas, então, para o próximo. Mas eu quero que, antes de pedir o intervalo, Ieda, você quer completar sobre esse? Então, é interessante aqui, né, que Jesus vai dar uma lição Sim. de humildade, né, uma lição do que é o serviço. Jesus é o grande mestre da humildade, o mestre do amor. Então, ele está ensinando aí os seus discípulos, os seus apóstolos, né, que o poder entre eles não deve ser igual o poder que os homens exercem, né? O poder em que um domina sobre o outro, mas a autoridade é a autoridade de serviço, né? A autoridade que Jesus ensina. Então, aquele que é maior é aquele que serve. E aí Jesus fala, então, entre vocês não devem agir como as pessoas do mundo. Entre vocês, o maior entre vocês é o que se põe a servir o outro. Porque o Filho do Homem, que é ele, né, não veio para ser servido, mas para servir. Então, uma grande lição de humildade que Jesus nos ensina também hoje. Ok. Para nós continuarmos conhecendo mais sobre São João, vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta. Estamos estudando o evangelista João nessa temporada maravilhosa sobre os grandes personagens da Bíblia. E nós estamos agora nesse segundo bloco, enriquecendo um pouco mais para conhecermos a personalidade, os traços principais da personalidade de São João, que foi descrita mais pelo evangelista Marcos, mas agora eu quero entrar um pouquinho em Lucas. Então peço que vocês abram o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 9. Vamos ler um trechozinho do versículo 49 até o 55, que vai falar. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-no a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram todos para outro povoado. Ieda, eu quero conversar com você aí. Esse trecho aqui parece que o Senhor percebe que surge naqueles apóstolos próximos aquele orgulho. Eu sou do Senhor Jesus, o grande missionário que surgiu, e nós agora somos os únicos que podem falar em nome dele. Jesus vai segurar um pouquinho essa onda, né? E vai dar uma grande lição também aí, né? Porque, como o diácono falou, Jesus, ele é jovem, João é jovem, né? E ele é impetuoso. Então, ele não está entendendo, ele está aprendendo com Jesus. Está aprendendo a ser um discípulo, a ser uma pessoa que vai ser transformada realmente por Jesus, né? E aí, então, nesse trecho que você acabou de ler, aparece, então, né, João, ele quer proibir, quer impedir, né, uma pessoa, um homem que está fazendo um bem, né, porque está expulsando o demônio. Expulsar o demônio significa que está libertando o ser humano daquela condição
né, de doença, da condição de pecador, de então escravo alguém que está do... fazendo bem também. E Aham. João, ele impede, ele proíbe, ele fala, ele quer impedir, com a sua impetuosidade, né? E Jesus dá uma outra lição para eles, então, não só para João, mas para todos os discípulos que estavam juntos, né? Que Jesus, que não é assim, né? Ele fala, não proíbam, ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar de mim. Né? Quem não está contra nós está a nosso favor. Então, aí ele vai mostrar que a comunidade de Jesus não é uma comunidade fechada. Né? Jesus, ele quer... O bem deve ser feito, se abrir para todas as pessoas. Certo. Né? E aqui João não, João entende assim, não. É o mestre que faz o bem, é o mestre que cura, nós somos a comunidade do bem, o que não está na nossa comunidade não faz bem, o bem. E Jesus não fala, quem não está contra nós está a nosso favor, está a favor da vida, está a favor do bem. Então, a comunidade, Jesus está mostrando que a comunidade é mais ampla. Né? A sua comunidade é mais ampla. É todos aqueles que estão também à defesa da vida. Na defesa da vida. E aí, logo em seguida, o texto, né, vai narrar também que Jesus está passando por uma vila dos samaritanos e ele se recusa a hospedar Jesus. E aí, então, João, né, e o seu irmão, impetuoso, com um temperamento muito forte, ele fala, olha, Senhor, tu queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, quer dizer, vamos acabar. Não acolheu Jesus, mata todo mundo. Então, ele tem uma visão, assim, ele é muito radical. Certo. Né? Antes da conversão, ele é muito radical. E os jovens, realmente, né, são bem assim, em certos né? momentos da vida, nós somos um pouco radical. E aí a gente percebe aí um caráter desse personagem, né, João Evangelista, que ele tem esse caráter que ele quer resolver as coisas do jeito dele. Falta-lhe a temperança. Isso, falta a temperança. Que é uma grande virtudes, virtude, né? exatamente. E isso ele vai aprender com Jesus. Uhum. Né? E Jesus fala, não, calma, as coisas não são assim. Né? E Jesus, então, ele vai ensinar para os seus discípulos aí, né, a ter mais temperança, a ter as virtudes. Esse personagem é um personagem incrível. Aí, nesse texto que você leu, no capítulo 9, 49, né, ele, não nesse, mas no que passou, fala aqui do pai dele, que eles são chamados também de filhos de Zebedeu. Isso. Ele é filho de Zebedeu e de Salomé. Salomé também é uma mulher que acompanha e ajuda Jesus na sua missão. Então, ela vai aparecer também junto da cruz, aos pés da cruz, né, junto com as outras mulheres que colaboram com a missão de Jesus. Esse personagem, João, ele aparece aí no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, com outros nomes. Né? Ele aparece como João, o discípulo, o apóstolo, o evangelista, ele junto com o seu irmão Tiago, né, como o diácono falou, ele aparece como irmãos Boanerges, os filhos do trovão, isso. Justamente porque ele se destaca pelo seu temperamento impetuoso. Né, ele também vai ser chamado de o revelador, porque ele escreve o livro do Apocalipse. E aí, por fim, no seu evangelho, ele vai aparecer um personagem no evangelho segundo João, o discípulo amado. Né, o discípulo amado. E esse discípulo amado, ele vai aparecer a partir do capítulo 13. Mas antes de aparecer no capítulo 13, né, nós vamos ver nos evangelhos sinóticos. Os sinóticos são, né, Mateus, Marcos e Lucas, né, algumas passagens, né, que eles acompanharam, eles estiveram com Jesus em todas as atividades, permaneceram com Jesus, desde o chamado, né, mas teve ocasiões que Jesus quis, né, transformar esses homens, principalmente esses 3 discípulos mais íntimos de Jesus, que é Pedro, Tiago e João, testemunhas oculares. Então, eles participam aí
depois dá para a gente ver os textos, porque são muitos textos que falam sobre São João. Né? E sempre João uma amizade estreita com Pedro. Sempre eles aparecem junto, porque eles são os três mais íntimos de Jesus, que Jesus confia, né, e Jesus vai confiar a sua igreja. Então, esse discípulo, João, ele vai, junto com seu irmão, Tiago, né, e Pedro, ser testemunha ocular da transfiguração de Jesus. Tá. É uma cena que tem nos evangelhos, né? A transfiguração de Jesus revela aos seus discípulos a sua glória. Também no milagre, eles são testemunhas da ressurreição da filha de Jairo. Jesus também, nesse momento, são poucas testemunhas que Jesus é o Tiago, Pedro e João e Jairo, os pais da menina, né? E eles participam dessa ressurreição da filha de Jairo. Também é um dos discípulos que prepara a última ceia do Senhor, juntamente com Pedro e João, eles preparam a última ceia de Jesus, né, e participam da Eucaristia. E aí no capítulo 13, que nós vamos ver, aparece esse personagem que, segundo a tradição da igreja, é o apóstolo São João. É um personagem que está à direita de Jesus durante a ceia. E naquele tempo, à mesa, né, eles se deitavam sobre a almofada, com o braço apoiado na almofada, e João está à direita de Jesus. Né? E essa cena a gente vai ver no Evangelho de São João, que você vai... Que eu vou pedir, então, que vocês abram aí o livro de São João, o Evangelho de São João. Nós vamos estar aqui no capítulo 13, o versículo 22 até o 25. Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem falava. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei ao molho. A gente vê aqui, coloco agora para o diácono José Carlos falar um pouquinho. A gente vê que hoje em dia as pessoas, muitas pessoas, não digo todas, muitas pessoas correm para fazer o bem, serem humanitários, exercerem ações de caridade, mas por trás daquilo existe uma intenção de se tornar um representante legal para poder continuar ajudando esse povo e tirando os seus proveitos, né? A gente vê que Jesus aqui condena totalmente isso. Então, instituições que, de forma discreta, de forma anônima, se entregam à benemerência, são aqueles que realmente fazem isso que Jesus diz, né? Aqui eu queria destacar, assim, em primeiro lugar, o título que o próprio São João atribui a si mesmo. O discípulo que Jesus amava. Nem no Evangelho de João, nem nos sinóticos, nós temos essa declaração de que Jesus dizia para São João, que ele é o discípulo amado. Mas essa é uma grande lição para nós. E aqui começa essa teologia do amor. Porque São João era aquele que mais sentia dentro de si o amor de Deus. Ele se sentia amado. E, de fato, essa é a grande realidade. Deus ama cada um de nós como se nós fôssemos únicos. Deus nos ama como a pupila dos seus olhos. E João, ele sentia esse amor, não é? Então, em outras duas passagens também ele se refere. Na passagem da cruz, não é? Quando ele revela que ele está lá aos pés da cruz. Os três sinóticos não falam que São João estava lá. Mas João, como estava, ele lembra que ele estava.
né? Então, ele, aos pés da cruz, ele refere-se a si como o discípulo que Jesus amava, né? E depois, na ressurreição também, quando Jesus aparece para eles, ele se refere também o discípulo que Jesus amava, né? Então, o que isso tem a ver com a sua pergunta, né? Que a gente precisa dar um nexo, né? Então, esse discípulo amado, João, ele representa cada um de nós, que somos amados como se fôssemos filhos únicos de Deus. Ele ama, Deus nos ama, assim, de forma incondicional. E João é esse que revela esse grande amor de Deus por nós. Então, ele é o teólogo do amor ágape, o amor que vem de Deus. Então, na carta, ele vai dizer que Deus é amor. No Evangelho, ele vai dizer ainda que, em duas passagens, que a grande novidade do mandamento de Jesus é o amor, esse amor de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tudo isso, quem nos revela, quem nos ensina é o teólogo do amor, não é? Que é São João. Né? Essa definição, Deus é amor, ela vem de São João. Agora, respondendo, né, que você perguntou, o amor, ele não é simplesmente palavra, não é simplesmente um sentimento, mas para São João o amor é ação, é servir, né? E servir desinteressadamente. E nosso Senhor nos ensina, sobretudo, naquele evangelho da quarta-feira de cinzas, nosso Senhor ensina que a obra de caridade, as obras de misericórdia, as obras de amor, nós não devemos tocar trombeta para que os homens vejam que a gente está fazendo. Que aí nós já temos a nossa recompensa, não é? Hoje em dia é muito comum nós vermos pessoas querendo destaque para aparecer no Facebook e outras mídias, de que ele é uma boa pessoa. Então aparece lá carregando cesta básica e tira foto entregando cesta básica para os pobres, né? Isso é condenado por Jesus. A ação em si é boa, a ação de ajudar o pobre. E deve acontecer, E né? deve acontecer, é uma boa ação. Todavia, Jesus ele censura fazer a propaganda disso, né? Jesus ensina que a mão esquerda não veja o que a direita está dando para o outro. E sem contar que essa propaganda, que hoje em dia instituições e muitas pessoas, incluindo aí políticos, fazem, isso humilha quem está recebendo, né? Então, nós não devemos fazer propaganda, ficar tirando foto, postando em Facebook, né, a caridade que nós fazemos. Porque Deus, Jesus, ele vai nos ensinar que o Pai, que é tudo ver, ele vai nos dar, então, a recompensa, né, na parousia, dizendo, vinde benditos de meu Pai, porque foi a mim que vocês fizeram isso. Então, São João, sendo o apóstolo, o evangelista do amor, ele nos revela, né, essa questão da caridade como ação. Né? E outra coisa, nós podemos, antes de passar para a Ieda, né, nós podemos dizer que São João é o teólogo do coração de Jesus. Aqui diz que ele reclinou sobre o peito de Jesus. Né? Jesus anunciou que alguém iria traí-los. E aí São Pedro, percebendo que São João era mais chegado, deu lá um sinal, vê com ele aí quem é, né? E então São João, ele se reclina sobre o coração de Jesus. Então João é aquele que escutou o pulsar do coração de Jesus. E mais, no capítulo 19 do mesmo evangelho, nós vamos ver, depois que Jesus morre, né, São João é aquele que nos revela
que do lado aberto de Jesus na cruz jorrou sangue e água. Qual Né? que versículo é? João capítulo 19, versículo 31, né? Podemos ver aí, Isso. 31. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que foram crucificados com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. É Quem mais viu? especificamente, quer que siga ou aqui já foi suficiente? Aqui tá suficiente. Então ele diz aí que ele viu, porque ele estava aos pés da Isso, cruz, aham. jorrou sangue e água. Então aquele mesmo coração, daquele mesmo coração que ele auscultou, né, quando ele disse pela primeira vez que o discípulo que Jesus amava, então ele percebe quando Longinos, o soldado que hoje nós chamamos de São Longuinho, São Longuinho. perfura o lado, jorra sangue e água. Isso tem um significado assim muito profundo, né? Para a igreja, né? A misericórdia divina, né? O sangue representando a imolação, mas representando também o sacramento da Eucaristia, né? E a água representando a água viva, o Espírito de Deus, né? E o batismo. E também representando o nosso batismo. Exatamente. Nós somos lavados. E aí se cumpre aquilo que ele diz antes lá para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E os padres da igreja também dizem que a igreja, nesse momento, nasce do Sagrado Coração de Jesus, né? Nasce desses sacramentos, desses sinais visíveis e eficazes, o sangue de Jesus e a água que jorra do coração de Jesus. São João Crisóstomo, vários outros padres da igreja citam isso. E quem nos transmite é São João Evangelista, aquele que se reclinou sobre o coração de Jesus. Ok, Ieda, sobre São João, então, agora, esse finalzinho, o que mais se acrescenta? Então, esse 13 mesmo, eu gostaria só de retomar o versículo 23, que diz, né? Um deles, aquele que Jesus Isso. amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Aquele que Jesus amava estava do seu lado, do lado de Jesus. Então, à direita de Jesus está um personagem, uma personagem nova para nós, né? Um discípulo seu, jamais mencionado pelo nome no Evangelho segundo João. Ele aparece sempre com uma espécie de apelido, né? O discípulo que Jesus amava, né? E quem é esse discípulo que Jesus amava? Segundo a tradição, é São João, segundo a tradição da igreja. Mas como ele não tem nome, ele pode ser, esse discípulo podemos ser nós, né? E todo aquele discípulo que ama como Jesus, né? Dando a vida, né? Por amor aos seus irmãos. E aí, então, esse discípulo, esse discípulo amado, João, o apóstolo, né? Ele representa, né, o autêntico discípulo de Jesus. O autêntico discípulo de Jesus, o lugar desse discípulo que ama, do autêntico discípulo de Jesus, é o lado direito de Jesus. É aquele que Jesus revela a sua intimidade também, os seus segredos. Porque aqui ninguém teve coragem de perguntar para Jesus quem seria o traidor. Eles ficaram agitados, porque Jesus falou, um de vocês vão me trair. E aí ninguém teve coragem, né? Aqui no texto de João fala que nenhum deles tiveram coragem de perguntar. E Pedro, a gente percebe aqui que Pedro não está próximo de Jesus. Pedro está longe, porque o evangelista ele tem uma intenção, porque Pedro ainda não descobriu a sua identidade. Ele só vai descobrir a sua identidade através do amor. Lá no final do evangelho, onde Jesus vai perguntar se ele ama mesmo, né, Jesus. E aí Jesus vai dar missão a Pedro. Mas então, o discípulo amado, ele está do lado direito, né?
E aí ele tem essa intimidade, ele encosta, né, no peito de Jesus e pergunta quem é que vai trair, né? E aí Jesus fala o nome do traidor para ele, né? E logo em seguida oferece um pedaço de pão umedecido para Judas. Então, esse discípulo amado, né, é um discípulo que nós poderemos nos colocar no lugar dele, à medida de que quanto mais a gente ama, mais a gente está próximo do coração de Deus. E a gente pode, toda vez na Eucaristia, quando Jesus vem ao nosso encontro, fazer como o João, o discípulo amado, também se encostar no peito, no coração de Jesus, para que a gente possa ser curado, restaurado, para que a gente possa também, aos poucos, ser esse discípulo amado, né, que ama e que dá vida por Jesus e pelo seu projeto. Ok, muito bem. Então a gente conclui desse programa de hoje, o grande ensinamento que eu tiro sobre João é que quanto mais cedo nós nos aproximarmos do Senhor Jesus, quanto mais cedo nós aprendermos dele o caminho certo, mais frutos nós poderemos retribuir a todos que estão ao nosso redor, à comunidade, enfim, a todos aqueles que estiverem integrados à nossa vida, né? Então temos aí grande exemplo a seguir. Quero agradecer a você que esteve conosco, conhecendo aqui nessas páginas sagradas o apóstolo do amor sobre São João. Continue conosco porque nosso próximo programa tem muita novidade, mais um discípulo, mais um personagem maravilhoso que nós vamos apresentar. Portanto, fiquem com Deus, agradeço aos nossos mestres, salve Maria Imaculada e até o próximo. Salve Maria Imaculada.